Graças a Deus por nos dar a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem perca de tempo, convido a todos para abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 51 e o versículo de número 12. Creio eu que todos que saem de suas casas nesta noite vieram para buscar algo da parte de Deus. E eu creio que Deus vai continuar falando aqui nesta noite, louvado seja Deus, porque lá no livro de Isaías 64, versículo 4, está escrito que desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. E se você está esperando algo da parte de Deus, lá no livro de Números, no capítulo 23, o versículo 19 está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 1, é o versículo 37, também está escrito que para Deus nada é impossível. Ele traz à existência aquilo que não existe, porque ainda antes que houvesse dia, Ele é, e ninguém pode fazer escapar das suas mãos, operando Deus. Quem impedirá a vassoura e cantar a manhã? Salmo 51, versículo 12, está escrito assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com espírito voluntário. Glória a Deus. Aqui está um salmo muito conhecido dos irmãos, a qual é o salmo de número 51, escrito por Davi. A Bíblia Sagrada nos declara que existia um rei cujo nome chamava-se Saul. E a Bíblia diz que Saul, ele tinha desobedecido a voz de Deus, quando Deus mandou que ele matasse Amaleque, matasse as melhores vacas, matasse tudo. E ele desobedeceu a Deus e não matou Amaleque e poupou as melhores vacas e as ovelhas. E a Bíblia diz que como Saul tinha rejeitado a palavra de Deus, Deus ele tinha preparado um homem segundo o seu coração. E esse homem chamou-se Davi. E Deus chama o profeta Samuel e diz para Samuel: vai até a casa de Jessé o belemita, porque de lá eu tenho me provido de um rei. E diz a Bíblia Sagrada que chegando o profeta Samuel lá na casa de Jessé, mandou que chamasse todos os seus filhos. E a Bíblia nos declara que até o próprio profeta seria enganado, porque quando passou todos os jovens, ele vindo a Eliabe, um homem de alta estatura, um homem formoso de aparência, o profeta chegou a dizer assim: está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Espírito de Deus falou para ele dizendo: olha, o homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus ele olha para dentro do coração do ser humano, porque Deus ele conhece o profundo, ele conhece o escondido. E a Bíblia fala que mandou buscar, acabou-se os mancebos, aí falou, ainda falta um. Aí falou, vai em busca dele. Se falasse vai buscá-lo, é porque sabia onde ele estava. Mas Davi era um homem desprezado por Deus, desprezado pelos homens, mas escolhido por Deus. E a Bíblia diz que mandou em busca de Davi, e chegando Davi, o Espírito do Senhor falou para o profeta: derrama o azeite, porque este é o escolhido. E diz a Bíblia Sagrada que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. Davi, por onde passava,
se tinha gigante, Davi matava o gigante. Por onde Davi passava, se tinha o urso, Davi matava o urso. Por onde Davi passava, se tinha leão, Davi também matou o leão, porque Deus estava na vida de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada nos declara, lá no capítulo 11 de Samuel, que depois que Davi, ele foi ungido a rei, antes dele chegar no reinado, ele passou por um processo. Ele teve que percorrer por uma estrada. Ele não foi logo ungido a rei e foi sentar no trono, não. Quem sabe Deus te fez alguma promessa, mas para que esta promessa seja cumprida na sua vida, você tem que passar por algumas consequências. Porque lá no livro de Romanos, no capítulo 5, está escrito assim: sendo, pois, justificados por Deus, temos paz por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual nos gloriamos na própria tribulação, porque a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a Bíblia nos declara que depois que Davi foi ungido a rei, Davi estava ali no palácio real, e a Bíblia diz que Davi teve um erro trágico na vida dele. E qual foi o seu erro? Davi deixou de ir para a guerra para ficar no palácio real. E a Bíblia diz que lá no palácio real, Davi olha para uma mulher cujo nome chamava-se Batseba. E Davi cobiçou aquela mulher e a tomou por sua mulher. Mas aquela mulher tinha um marido cujo nome chamava-se Urias. E aquela mulher falou para Davi, dizendo que estava grávida. E o que foi fez Davi? Davi mandou, aquela mulher mandou buscar Urias da guerra e falou para Urias ir para a sua casa. Quem sabe Urias indo para a sua casa, deitando com sua mulher, o filho ele pensaria que seria dele. Mas Urias era um homem sincero, um homem íntegro diante de Deus. E Urias foi à porta da casa da sua mulher, mas não entrou para a sua casa. E Urias falou assim: Israel está em guerra, e eu irei para a minha casa, para deitar com a minha mulher, por amor à minha vida, e amor à tua vida, não farei tal coisa. E mesmo assim, Davi ainda não se arrependeu. E a Bíblia nos declara que Davi mandou uma carta pelo próprio Urias para que ele entregasse a Eliabe, que era o chefe do exército. E naquela carta estava escrito a sentença de morte para Urias. E Urias era um homem tão sincero que ele nem abriu aquela carta. E assim aconteceu. Joabe colocou Urias no pior lugar da guerra, e assim Urias morreu. Mas o nosso Deus, que vê todas as coisas, e Ele não tem o culpado por inocente, a Bíblia nos declara que Deus levanta o profeta Natã, e o profeta Natã, chegando até a casa de Davi, Natã chegou para ele e disse assim: olha Davi, o homem rico tinha muitas ovelhas, e veio o homem pobre, só tinha uma ovelha, e aquele homem rico mandou chamar o seu amigo para dar um banquete, e aquele homem rico pegou a única ovelha daquele homem pobre e mandou matar para preparar o almoço. E a Bíblia diz que Davi falou dizendo: Davi falou, digno de morte é esse homem. E Natã falou: esse homem és tu. Esse homem és tu. Só que a Bíblia fala que Davi, ele se arrependeu, ele se humilhou,
ele reconheceu o seu pecado, e por causa da desobediência de Davi, ele pagou um preço muito trágico. Ele foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Davi, ele perdeu a autoridade espiritual dentro da sua própria casa. Ele foi perseguido, ele foi humilhado. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a presença de Deus tinha se afastado da vida de Davi. E Davi, vendo que sem a presença de Deus ele não ia a lugar algum, que sem a presença de Deus ele não chegava a lugar nenhum, a Bíblia diz que Davi, escrevendo o Salmo de número 51, no versículo 1, ele disse: contra ti somente pequei e fiz aos teus olhos aquilo que é mau. E no versículo 10 ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, torna-me alegria da tua salvação, e me suscita com espírito voluntário. Quem sabe seja a sua situação nesta noite. Quem sabe você tem perdido a alegria da salvação. Quem sabe você tem perdido o desejo de buscar a Deus. Quem sabe você tem perdido o desejo de jejuar. Quem sabe você tem perdido o desejo de ler a palavra de Deus. Mas Deus manda te dizer esta noite que as promessas que Ele te fez, Ele é fiel para cumprir. Porque Salomão, escrevendo lá em Provérbios, ele está escrito que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. A Bíblia nos declara lá em São Mateus capítulo 24, o versículo 13: e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. E no versículo 14 nos diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Lá no livro de aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo 36, 37 e 38, está escrito: tendes necessidade de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque um pouquinho de tempo o que há de vir virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá da sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Lá em Provérbios 24, versículo 10 está escrito: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Diga ao fraco: eu sou forte. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 8 está escrito: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Se Jesus voltar agora, você está esperando a sua vinda, porque ele disse assim: passaram os céus, passaram a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A palavra da cruz, ela é poder de Deus, poder para salvar, poder para libertar, poder para curar, poder para resolver os seus problemas. Haveria coisa impossível para Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Por isso que lá em Romanos capítulo 1, o versículo 16, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Lá em Efésios está escrito: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Busque a Deus em oração, porque lá em 2 Crônicas capítulo 7, o versículo 14 está escrito: se o meu povo
céu, a terra, e agora estarão abertos e atinge os meus olhos a oração que se fizer nesse lugar. Aleluia, meu Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nunca penetrou no coração de ser humano algum, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, aquele que vencer, herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. Aquele que vencer, que olha para trás não tem vitória, que se desanima não tem vitória, só tem vitória quem não desiste, só tem vitória quem vai até o fim. Lá em São João capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que estiver ligada em mim, esta dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Lá em Hebreus tem um versículo que fala assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. A tua luta é grande, mas olha para Jesus. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra. Davi pecou, mas Deus perdoou o seu pecado, porque lá na epístola de 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Lá em Coríntios capítulo 10, versículo 12, está escrito: aquele que está em pé, olhe para que não caia. E o versículo 13 diz: não veio tentação sobre vós, se não manda, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que vós podeis suportar, e com a tentação dará o escape. Para quem maior promessa, Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está contigo. Jesus te chamou, Jesus te escolheu para que você dê fruto. A Bíblia diz que quando ele foi para ser crucificado, ele sentindo a agonia da morte, ele falou assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Quem sabe o diabo estava em festa, o inferno estava em festa, ele não vai até o fim, ele não vai aguentar a cruz, mas depois ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele morreu por nós naquela cruz, ele derramou sua última gota de sangue, ele foi humilhado, para que eu e você estejamos hoje aqui nesta noite. A Bíblia diz: não fostes comprado nem com prata nem com ouro, fostes comprado com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque lá em São João capítulo 3, o versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí se cumpre aquilo que está em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em
do Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou do pecado e da morte. Não existe mais condenação. A trombeta de Deus vai soar, os mortos vão ressuscitar e nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Vale a pena ser fiel. A Bíblia diz: se nós confessarmos a Ele diante dos homens, Ele também nos confessará diante do Pai que está nos céus. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. Meu Deus da glória. Certo jovem perguntou para ele: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou: guarda os mandamentos. Ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. E Jesus disse: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E aquele homem saiu, porque o seu coração estava voltado para a riqueza. E outro homem falou assim: eu tenho muitos bens, ó minha alma. Destrói os celeiros, faz o celeiro grande e ajunta tudo. E diz a minha alma: come e bebe regaladamente, porque tem para muitos dias em depósito. Mas veio a voz do céu dizendo: louco, hoje te pedirão a tua alma lá e decoma tagachai. E o que tu tens preparado, o que você tem preparado? E mediante estas palavras eu pergunto nesta noite: onde está a primeira pessoa de coragem que quer vir aqui na frente aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador? Onde está a primeira pessoa que tem essa coragem? Porque os dias estão se findando, nós estamos na sexta dispensação, a qual é a dispensação da graça. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, quando o homem estava ali no Éden e não tinha pecado. Quando o homem pecou, entrou na dispensação da consciência. Depois veio a dispensação do governo humano. Depois veio a dispensação patriarcal. Depois veio a dispensação da lei. E nós estamos na dispensação da graça. E a última dispensação vai ser a dispensação milenial, quando Cristo irá reinar com a igreja. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, porque o dia de amanhã pode não existir para você. E assim eu agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Para o pastor para falar um pouco com o pessoal da aula de música. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês, né? E assim, nesse período de festividade, a gente está correndo bastante, aumentando o tempo de ensaio e às vezes